que é a chance de você dar uma resposta contundente sem sequer parar para pensar 2 segundos no assunto? Se ele é abstrato, ele não está no intuitivo. Ou ele não está na memória remota. O que é memória remota, pessoal? Memória remota é memória recente. Um dos grandes problemas é que eu acho que as pessoas estão tentando buscar ou tentando compreender qual que é o caminho que eu tenho que trilhar para me preparar adequadamente para uma prova oral, mas elas estão fazendo as perguntas erradas. Porque se o conteúdo é abstrato, como é que eu internalizo ele? Por que eu pensar antes do falar? Como que você estuda? Como que você compreendeu a multipropriedade? Você compreendeu multipropriedade ou você memorizou premissas do Instituto da Multipropriedade? Como a gente passa uma vida inteira se preparando para fazer prova escrita, lembra dos estudos de véspera na escola? Então, quando eu venho para o estudo de véspera para fazer prova escrita, eu venho usar a memória remota para internalizar a maior quantidade de conteúdo e no outro dia fazer a aplicação na prova escrita. E o que acontece no outro dia? As informações elas vão se perdendo. Ou durante o tempo, ali dos próximos 15, 20, 30 dias, elas vão se perdendo, porque é a memória RAM. O que é a memória RAM do computador? É aquela memória onde algumas informações e comandos vão ficar ali pré-carregados para serem acionados instantaneamente. É mais ou menos o que acontece com a nossa memória remota. Eles ficam ali. Tem a ver com a intuitiva também. Mas a intuitiva, algumas são consolidadas no tempo. Se você usa esse tipo de metodologia de memorização para fazer a prova escrita, e você continua memorizando, só que agora, para vir para a prova oral, aí é onde vocês percebem a ruptura. Porque não é que não é possível, mas a tua memória ela tem que ter uma capacidade extraordinária. E, sobretudo, o teu sistema de raciocínio. Porque o acionamento dessas informações tem que ser instantâneo. Você não tem tempo. Ou, no máximo, 4 segundos, 5 segundos. Então, o objetivo de apresentar os dois sistemas, o intuitivo e o sistema executivo, que são os dois sistemas cognitivos que todo mundo tem, que todos nós trabalhamos com eles, é justamente entender que tudo bem, se o intuitivo é veloz, ele é desejado. Se eu tivesse um intuitivo, César, na prova oral, uau, sensacional. Ele é desejado. Porque ele vai me fazer a pergunta e eu vou ter acionamentos instantâneos. Intuitivos. Ele vai falar multipropriedade, intuitivamente eu vou para a fração de tempo, matrícula própria. Ele vai falar alienação fiduciária umbrella, a gente vai para o crédito rotativo. Ele vai falar obrigação postiça, substituição, indenização. Isso é desejado. Se eu tivesse condições de fazer isso, ou de preparar o meu cérebro para isso, eu certamente teria uma vantagem na prova. E, sobretudo, para a estabilização emocional. Isso é possível, César? Sim, é possível. Ele é desejado. Mas a regra é que você use o executivo. Porque na hora que eu te fizer a pergunta, você vai fazer um esforço mental gigantesco para buscar essas informações. E daí porque ter clareza a respeito dos dois sistemas nos leva para uma decisão que precisa ser tomada, para uma quebra de paradigma. Essas notas que fogem dos parâmetros, ou esses 5% que nós vemos nas listas, ou no topo das listas, depois de assistir as arguições, especialmente, pessoal, basta assistir as arguições. César, de onde vocês tiram essas conclusões? Pega o nome das figuras que estão na lista, no topo, assista a arguição deles,
e tira suas próprias conclusões. No que eles se diferenciam dos demais? E esse ponto é irrefutável. Eles se diferenciam dos demais porque eles comunicam. Eles não apenas respondem às perguntas. Eles se apropriam da fala, e a sensação que nós temos ao ouvi-los é de que, de fato, aquela pessoa sabe. Ela está construindo um argumento jurídico, para além de vomitar um conceito. Esse talvez seja um dos grandes desafios. Mas o que tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje? A maioria deles, mesmo indutivo, mesmo aquele que responde diretamente à pergunta, depois a gente vai ver que são 2 métodos, né? E você precisa se adequar a um deles. Você tem que entender, eu me sinto mais confortável nesse ou nesse. Mesmo indutivo. Quando eles respondem, eles dão time, eles recebem a pergunta, processam a informação, tem quebras, a gente vai ver daqui a pouco que tem um cacoete. Lembrem-se disso, a reação à pergunta é algo quase que instantâneo e emocional do teu corpo. É quase que a gente não tem controle. Então, o que esse rapaz que eu vou colocar para vocês verem, ele fez? Ele criou um cacoete. Tipo, antes de toda a resposta, ele faz esse cacoete, essa coisa de mexer com as mãos, abaixa um pouco a cabeça. Só que aqui, na hora que ele quebrou o canal visual, quando eu saio do plano de visão do meu examinador, eu já saio da possibilidade de ser sequestrado aqui. Porque se ele me pergunta e eu continuo olhando para ele, dependendo do meu nível emocional, eu não vou conseguir ficar muito tempo sem falar nada, e pior, vou ficar olhando para ele, a atenção é para ele e eu não consigo refletir sobre o que eu vou falar. Então ele quebra, faz o cacoete, 1, 2, 3, 4, volta, excelência, inaugura. Essa besteira desses 4 segundos pode mudar toda a possibilidade de você construir uma boa resposta. Por óbvio, não é o tempo que faz isso. É você usar desses 4 segundos para, baseado em um dos 2 sistemas, ou, mais do que isso, baseado na tua técnica de acesso, e é isso que a gente vai tratar hoje, como você acessa o conhecimento que você tem, nesses 4 segundos, ao acessar a tua técnica, alienação fiduciária, ok, garantia versus hipoteca, moderno, execução extrajudicial, celeridade, voltei, eu já tenho um caminho para seguir. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 palavras, anotem isso, a gente vai ter a aula lá na frente disso, que a gente vai estar falando muito sobre gatilhos. Nesses meus 4 segundos, então, quebrou na alienação fiduciária, quebrou garantia e operação financeira, transferência de resolúvel. 3 palavras, então, nesses 4 segundos. Quando eu voltei, a excelência, a Lei 9.514, disciplina a alienação fiduciária, que pode ser definida como, e aí eu vou começar a improvisar a minha resposta. Aí é o segundo ponto. Então, eu acionei 1, 2 gatilhos para começar, porque enquanto eu estiver falando, as sinapses neurais vão continuar disparando. E aí, de repente, o instrumento particular não veio nos 4 segundos iniciais, mas enquanto eu comecei a resposta, ele piscou. Pum! Opa, instrumento particular. E aí eu vou encaixar depois embaixo. Só que isso só é possível se vocês improvisarem a resposta. Daí porque aqui é a diferença do outro candidato, que vai simplesmente decorar o conceito. Ele não vai ter essa chance.